Thalita, você falou que, bom, para quem não sabe, a Thalita viveu um drama pessoal na sua família, ela e o Léo. A Thalita contou aqui que ela conseguiu organizar a empresa de forma que ela esteve ausente por um tempo e a empresa continuou trabalhando em dois momentos, na verdade. Teve o momento Uhum. do seu filho, enfim, que ela descobriu. Era o quê? Um tumor que É, tinha? o Benício, com 5 anos de idade, a gente descobriu que ele tinha um tumor no fígado, né? Aham. Ele teve hepatoblastoma, é um tumor maligno, e com trombo pro coração. Então, ele tinha um trombo no coração de 4 centímetros também. E nós descobrimos isso, ele tinha 5 anos de idade, em uma viagem também que nós fizemos a Curitiba, né? Então, o Benício nunca teve sintomas, né? Então, de uma criança doente. E isso que é o que mais, né, às vezes a gente precisa ter atenção, né? O câncer, ele quando ele não tem sintomas, Uhum. né? A febre vem quando já está num estágio mais avançado, a dor vem quando já está num estágio mais avançado, mas o Benício, ele foi realmente atípico na forma que a gente descobriu o tumor de fígado dele. Ele sentiu uma dor no braço. Então, uma dor no braço esquerdo, exato. E ele estava com uma dor no braço e uma dor no braço, e a gente foi no médico. Eu tenho médicos na família, né? Graças a Deus. Inclusive, uma das médicas que cuidou dele é a madrinha dele, que é a Isabela Maran, ela é oncopediatra. Uhum. E tenho a Isadora também. Liguei para elas falaram para mim dar remédio para dor, não passou. E a gente acabou indo na Unimed em Balneário Camboriú. E lá em Balneário Camboriú, a doutora acabou, né, visualizando uma massa no abdômen dele, onde nós não tínhamos visto. E a partir daí eu nunca mais saí do hospital, né? Eu falo, eu fui com uma malinha de mão para voltar, fui na sexta para voltar no domingo, e dali, com essa mala de mão, eu fiquei em Curitiba 9 meses, né? O Benício, ele não tinha chance de sobreviver, essa é a verdade, sabe, Veronese? Eu não sei se você tá assistindo isso, espero que não. Porque a gente fala, não fala isso, mas os médicos, eles me falavam todos os dias, o teu filho tem 1% de chance, né? Todos os dias eles falavam, Thalita, o teu filho tem 1% de chance. E a gente falava, hoje eu entendo que eles estavam querendo me preparar, que ele não ia estar aqui com Sim. nós. E eu falava, tá, então o que que nós vamos fazer nesse 1% de chance? Né? E ele tratou no Erastinho, em Curitiba. A gente foi para o Sírio-Libanês também. Quando a gente descobriu, o médico, o Dr. Tiago, ele foi bem consciente com nós e ele falou bem isso para nós, às 7 horas da manhã. O teu filho, ele tem 1% de chance de sobreviver. Nós não sabemos se nós temos condições de tratar ele aqui e se fosse meu filho, eu levaria para São Paulo. Foi isso que ele falou para nós. E nós falamos, então, vamos para São Paulo. Vamos lá. Eles nos encaminharam. O Sírio-Libanês não quis pegar o caso do Benício. Na época, eles falaram para nós que o Benício não ia sobreviver. O Sírio-Libanês. Exato. Eles falaram para nós que o Benício não ia sobreviver, que o Benício tinha, que era para mim voltar para Curitiba fazer as químicas, que o Benício tinha 2 anos de vida. E quando nós retornamos a Curitiba, nós tivemos uma equipe muito sensacional, que é a equipe do Erasto, e eles agarraram, né, com nós, falaram, olha, pai e mãe, nós vamos lutar com vocês até o fim e vamos seguir o tratamento, né? E nós ficamos lá, foi tratado, né? O tumor do Benício, até o final a gente não sabia que era hepatoblastoma, né? A gente só soube no último dia, né? Quando fez a última cirurgia, porque todas as biópsias davam inconclusivas. Então a gente fez a biópsia, deu inconclusiva, e a gente foi tratando pelo que o patologista tinha de experiência. Então ele falou, pela experiência, o Benício tem hepatoblastoma. O hepatoblastoma ele é um tumor de fígado que dá na criança até 3 ou 4 anos de idade, se eu não me engano. Então, o Benício ele já estava fora dessa taxa de idade, ele tinha 5 anos. O hepatoblastoma é um tumor que você consegue ver pelo sangue, então tinha que dar alfa-feto positivo, dele dava alfa-feto negativo. Então, a biópsia veio inconclusiva. Então, nós não tínhamos assim, é isso aqui.
né? Foi realmente o que o patologista, com a experiência dele, fez o melhor dele naquele momento. Foram 9 ciclos de quimioterapia intensas, né? Eu falo que foi uma universidade para mim estar dentro daquele hospital, né? Se tu me falar, Thalita, foi um momento difícil, muito difícil, o mais difícil da minha vida, Em né? algum momento tu perdeu a fé? Não, não, não perdi, não perdi. Eu acho que toda vez que eu entrava lá, eu falava assim: não tem como Deus não estar aqui. Eu falava, Deus, não é impossível você não estar aqui. E em nenhum momento eu me perguntava, todo mundo, às vezes me perguntava, se perguntou por que o Benício? Eu nunca me perguntei por que o Benício, sabe? Mas uma vez eu me perguntei por que essas crianças, sabe? Nós estávamos no Natal e assim, eu falo, a resiliência deles é tão importante. E quando tudo que a gente passa hoje, eu lembro de lá, eu falo, gente, isso aqui não é nada, né? Aquelas crianças doentes, mal, enfim, eu falo que elas estão num momento que estão realmente o corpo humano definhando ali. Não é, a quimioterapia não é fácil. E são criaturas que tu tem aquele princípio, são todos inocentes, crianças, né, que não viveram a vida ainda, né, praticamente. E passar por uma aprovação tão E grande, eles né? estão, isso que eu falar, e eles estão felizes. E você olhava para aquelas crianças brincando no hospital, carequinha, felizes. E eu falava, gente, não, sabe? Eu falo, às vezes as pessoas elas precisavam ir um dia num centro de oncopediatria para entender um pouco o que a gente sente lá. Não é fácil. O Benício realmente é um milagre, Luiz. Muitas pessoas oraram por ele e eu acredito que ele é um milagre, porque os médicos mesmos, no dia da cirurgia, a única coisa que eles me falaram foi: mãe, eu vou entregar teu filho vivo, mas se eu tiver que abrir e fechar de novo e não puder mexer, nós não vamos mexer. O Benício, eles tinham feito ensaiado uma técnica para fazer, não deu certo a técnica. Eles tentaram uma segunda técnica, não deu certo. Tentaram uma terceira técnica, não deu certo durante a cirurgia. Foi a quarta técnica que deu certo a cirurgia. Então a pressão dele ia a 2, a 0. Eles pararam 8 vezes a cirurgia dele. Ele fez uma cirurgia de coração e fígado, né? Uhum. Então ele usou aquele aparelho que é o extracorpóreo, ele fez no Angelina Caron, ele ficou 40 minutos, né, desligado ali para fazer a cirurgia do coração. E a parte mais importante da cirurgia realmente era quando voltava, né? Quando começa a voltar o sangue para o corpo. Então foi uma cirurgia bem delicada, mas foram momentos difíceis, mas ao mesmo tempo eu falo obrigada a Deus por eu ser a mãe do Benício e poder ter dado o conforto para ele, ser a pessoa que estou ali com ele, sabe? Porque também ele é um menino muito forte. Tem uma questão que aconteceu conosco quando a gente foi fazer a cirurgia do Benício. Quando eu cheguei no hospital, ele foi correndo na minha frente. E a gente foi atendido pelo SUS. Isso é Uhum. importante falar, que todo mundo acha, vocês foram atendidos particulares? Não, eu fui pelo SUS, muito bem atendida, por sinal. E, enfim, foi magnífico o tratamento dele, o tratamento que o SUS fez, né? Mas o SUS colocou, por ser uma doença tão grave, a gravidade dele era alta. Na verdade, todo Porque diz tipo que de o SUS tem tratamento. aquela fila de espera, aquele negócio. Não, para câncer não existe isso no SUS, tá? Hum, Então, assim, todo tratamento de câncer no Brasil é grátis, é de graça para qualquer pessoa. Eles não vão. Tu chega num hospital com com o diagnóstico de câncer, você vai pelo SUS, né? sim. Sei lá, eu não sei se algum, ou pelo plano de saúde. Não Sim. existe pagar, né? Então, eu também não sabia disso, descobri o dia que eu cheguei lá, porque eu cheguei lá e também falei, A não, gente é fica sabendo particular. alguma coisa sobre o SUS Daí que nós. daí a doutora falou, não, mãe, não é particular, é pelo SUS ou convênio. Daí eu falei, não, é particular, né? Daí ela falou, não, né? Mas depois a gente conversa Sim. sobre isso. Enfim, mas foi pelo SUS e foi excelente. Mas voltando, quando o Benício chegou no hospital, ele saiu correndo na minha frente, ele falou assim: "Mãe, eu já vim aqui, mas a gente nunca tinha ido naquele hospital". Daí eu falei assim: "Não, a gente não veio aqui".
E ele falou: sim, mãe, eu já vim aqui. Eu falei: como assim você já veio aqui? O Léo tava comigo, daí eu pensei: pô, um dia antes da cirurgia, né? Ele me fala isso. Fomos pro quarto, daí eu falei pra ele: mas filho, quando que você já veio aqui? Eu sonhei, ele me falou. Eu falei: como assim tu sonhou? Ele falou: sim, mãe, eu sonhei. Daí eu falei: mas você veio fazer o que aqui? Daí ele falou: eu fiz um acesso e fui embora. Mas tinha uma parede toda colorida. Daí eu falei pro Léo, falei: Léo, eu não vou mais fazer essa cirurgia. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Você se desesperou. Imagina. Esse, né? Tu Sim. começa a pensar um monte de coisa. No outro dia chegou a doutora dele, a doutora Ana Paula era o nome dela. E eu falei: doutora, aconteceu isso, o Benício me falou isso, eu não quero fazer cirurgia. Daí ela olhou pra mim e falou: ele já veio na ala pediátrica aqui? E aí eu falei: não, vamos levar ele lá? Porque ele falou da parede colorida. A hora que eu cheguei na ala pediátrica, ele falou: mãe, é aqui que eu vim. Nossa, eu tô arrepiado de ver isso, hein? E aí eu falei, daí sim, né? Piorou a minha situação como mãe nesse momento. Fomos pro quarto e eu fui pro nosso apartamento tomar um banho, que no outro dia era cirurgia ainda, a gente foi 2 dias antes. E quando eu retornei, o Léo tinha trocado de quarto, né? Eles tinham solicitado pro Léo trocar de quarto, e a hora que eu abri a porta do quarto, a parede inteira dava para a área de pediatria, que era parede colorida. E a gente ficava o dia inteiro olhando para aquela parede colorida. Falei: pronto, Senhor Deus. Por isso que eu falo que Deus faz tudo como tem que fazer. Enfim, ele fez a cirurgia, deu mais que certo. Eu fui preparada para ficar com o Benício 10 dias entubado na UTI. O Benício saiu da cirurgia, era 2h30 da tarde. 10 horas da noite o médico desentubou ele. Do mesmo dia, para você ter ideia. Eram 10 dias de UTI para mim ficar internada com ele. A gente ficou mais 2 dias na UTI. Eu fui pro quarto. Isso foi, ele operou no dia 5 de março. Na outra semana eu já estava no apartamento. E no dia 16 de março da pandemia, que fechou a fronteira no dia 17 de março, dia 16 de março eu estava em casa com ele. E aí cheguei e fechou a fronteira. Que bênção, né? É. Mas quando a gente saiu do hospital, ele foi na cadeirinha de rodas. E aí a gente saiu pelo outro lado, que ele também nunca tinha ido naquele hospital. E ele olhou pra mim e falou: mãe, quando que a gente veio aqui? Você não lembra desse lustre? E eu falei: meu filho, a gente não veio aqui. Ele falou: mas você não lembra mesmo, né, mãe? Eu falei: tá bom. Eu não quis mais discutir com Sim. ele. Mas enfim,